Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E eu sei que você estava com saudade, né, Rondney? Sim, sim, eu tava, para quem não sabe, aí eu passei um tempo de férias no Brasil. Os vídeos que vocês estão assistindo neste ano, a gente tinha gravado no ano passado, então cabeça fresca, coração quentinho de ter ido visitar a família e agora seguimos os trabalhos aqui em 2023. E é isso aí. E esse ano a gente tem, como a gente falou, a gente tem muita coisa legal para fazer e para ajudar você a dar aquele up na sua carreira e no seu trabalho aí dentro do RH que você atua. Mas antes da gente falar o vídeo e o que a gente vai falar hoje que vai ser top, você já sabe, né? Tem aquele recadinho paroquial. Qual que é, amigo? Aquele recadinho paroquial, como é que você costuma falar? Momento influencerzinho, não? É, É, o influencer, blogueirinho, blogueiragem. momento blogueirinho, momento blogueirinho. Já dá um like nesse vídeo aqui, compartilha com os amiguinhos, com as amiguinhas, ajuda a gente a espalhar a palavra. E, obviamente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É uma maneira da gente saber que a gente está caminhando na direção que te ajuda de verdade. Então, se inscreve aí no canal, compartilha com as pessoas. E muito, muito, muito importante, cara, se passou algum insight na sua cabeça, se deu alguma dúvida, se ao longo desse vídeo você fala, caraca, olha isso aqui que legal, deixa seu comentário aqui embaixo, escreve, põe seu dedinho aí para funcionar. Não é só uma maneira de deixar a gente saber, né, que isso está fazendo sentido ou se ficou alguma dúvida no meio do caminho, mas também é uma maneira de ajudar a comunidade de treinamento e desenvolvimento que acessa aqui o nosso canal. Porque a ideia nossa aqui é formar uma comunidade. E para isso, a participação de vocês é super fundamental. Então, dedinho nervoso aí quando você É vier isso alguma aí. coisa na cabeça. E assim, a gente responde tudo que a gente recebe, inclusive aqui Exatamente. e lá no nosso canal no Instagram. E se você Isso também aí. não tá lá seguindo a gente, já por favor, já vai lá também Vai depois desse lá. vídeo, já siga a gente. E para você que tá achando muito esquisito o Ronde de blusa de frio e você não sabe, querido, ele tá no Canadá. E quanto tá aí, amigo? Menos. Tá -8 com sensação de -15, mas o lance da blusa aqui é mais estilo, tá? Porque dentro de casa é quentinho. Eu já coloquei o negócio ali para deixar 23 graus, né? Porque é uma temperatura gostosa para Desculpa, acordar no domingão, então. mas aqui é mais um estilo, entendeu? Um estilo. Então vamos lá. Hoje o tema do vídeo é um dos temas mais discutidos no início do ano pela área de TD. Exatamente. Exatamente. Normalmente porque é um pedido que vem muito forte das empresas, das organizações nesse começo do ano, que é o quê, meu amigo? É programas de liderança, desenhar o programa de liderança. E aqui você comentou, né, que é um dos mais pedidos aí, é tipo, é o número um, é o Big Mac da área de T&D, né, programa de liderança. Big Mac é ótimo. E aí o que que acontece? É aonde a sua competência, inteligência e experiência em T&D vai ser colocada na mesa. Porque normalmente é assim, pessoal, precisamos treinar a liderança, vem essa demanda da gestão, e vocês precisam desenhar o que fazer com essa liderança ao longo do ano. Ou seja, que tipo de ações, que tipos de conteúdos, como, por quê, enfim, fazer todo esse emaranhado de soluções para que a liderança passe a dar mais resultado na sua organização. Então, tem que colocar, né, o dedinho nervoso aí para funcionar e fazer esse programa. E a E intenção só do para vídeo de hoje é contextualizar um pouco, justamente te é, ajudar a entender o passo a passo, como fazer. e só para contextualizar um pouquinho, às vezes, né, amigo, eu acho que é importante. Por que isso é tão importante? Por que sempre se fala de treinamento de liderança? Inclusive, se vocês olharem a pesquisa do panorama de TD, lá também mostra isso, né? Que o O orçamento din-din vai tá, mais para esses treinamentos, que o foco é muito para essa liderança. E às vezes você pode ficar pensando assim, mas por que líderes é tão pouco, né? Base, a outra parcela às vezes é tão maior comparado à liderança. É simples, gente, assim, porque a liderança, ela é o responsável pela cultura da organização, pelos resultados, em realmente fazer com que a empresa chegue aonde ela deseja. E por isso que ter os líderes engajados e realmente fazendo a cultura acontecer no dia a dia é tão importante e relevante. Então, líderes fortes fazem times fortes, líderes fracos fazem times fracos. Concorda com isso, amigo? total. O líder é aquele que espalha a palavra dentro da organização. Essa palavra é ótima. Então, por isso que você precisa treinar bem e cuidar bem dos seus líderes, porque eles vão ser os multiplicadores da cultura, os multiplicadores da estratégia,
os multiplicadores, de como se faz dentro da sua organização e, enfim, cuidar bem deles de maneira Gera rentabilidade. cadenciada, cuidar bem da organização. Oi? E gera uma rentabilidade, né? Porque Opa, líderes bons fazem as coisas acontecerem, né? total, São total. responsáveis por entregar. Mas e aí, por onde começar, amigo? Tá, beleza, me pediu, tem que entregar semana que vem lá para o meu diretor um plano de treinamento para 2023 da liderança da organização. Por onde eu começo? Vamos fazer o seguinte, amiga, vamos pegar assim, vamos do mais operacionalzinho primeiro, para depois a gente ir entendendo a estratégia. Porque muitas vezes, quando a gente fala de começar pela estratégia, pode ser que isso fique um pouco vago para algumas pessoas que estão começando na área, que ainda não têm tanta experiência. Então, vamos crescer o entendimento aqui. Então, o que é o mais operacional possível que você pode pensar para um programa de liderança? Conhecer, né, a demografia do seu público. Então, onde esses líderes estão? Qual que é a idade média deles? Quanto tempo eles têm de posição? Enfim, fazer uma pesquisa demográfica para que você possa entender esse público demograficamente. Porque isso vai te ajudar a tomar decisões como, será que faz mais sentido ter um treinamento presencial ou virtual? Ou, se a gente vai fazer um mix entre os dois modelos, qual que é o melhor mix? Quanto mais presencial, quanto mais online. Se essas pessoas estão há muito tempo na cadeira, que tipo de ações eu posso fazer para quem já tem uma boa experiência ou não? Se eles acabaram de assumir as posições, isso acontece, né? Tem acontecido com muitas empresas hoje, especialmente no mercado de tecnologia, né? Onde as lideranças elas estão assumindo postos cada vez mais cedo. A pessoa é um bom técnico, vira um líder. E aí, como é que eu cuido dessas pessoas? Qual é a quantidade que essas pessoas representam em toda a minha população de liderança? Então, né, nossa recomendação aqui é constrói isso, porque está na sua mão. Isso dá para você correr atrás. Faz sentido, amiga? Total. E aí, por que que isso é importante, né? Porque você vai entender o tamanho do seu buraco. Porque às vezes fala assim, eu tenho que treinar todas as lideranças, mas quantos líderes você tem, né? E aí eu quero incluir na lista do Rondinei mais duas coisas que, na minha opinião, é importante. Qual é o nível desse líder? E quando eu falo líder, é o seguinte: ele é líder de equipe, ou seja, ele tem colaboradores, né, embaixo deles, ou ele é líder de líderes, porque aí a responsabilidade dele é um pouco maior. E concorda que quanto mais você segmentar esse tipo de liderança, mais resultado você vai ter, porque o papo que você faz com um líder de equipe é diferente de um papo que você faz com um líder de líder, né? Então, isso também é muito importante para você entender nível de maturidade e complexidade às vezes. E a minha sugestão também, principalmente se você é novo, chegou na empresa recente, alguma coisa assim, entender quais conteúdos foram passados nos últimos 2 anos, para você não ficar repetitivo. Ou, se você for falar daquele tema, trazer numa roupagem e numa cara diferente que faça resultado para aquelas pessoas. E por que, né, que vocês que nos acompanham aqui sabem que a gente fala muito de T&D estratégico e menos pastelaria, menos operacional, mas aí a gente chega aqui para falar para você de um programa de liderança e fala para você começar, né, com esse conhecimento operacional. O que acontece? De maneira geral, tá? O nível executivo fala, vamos treinar a liderança esse ano. Aí você precisa começar as conversas estratégicas com quem assina o cheque, com quem toma a decisão lá em cima. Como você vai conversar estrategicamente com essas pessoas se você não tiver esse conhecimento prévio de tamanho de público, diferença de público, demografia do público, tudo isso? Porque se a pessoa chegar lá e vai passar uma demanda para você com um orçamento, né? E aí a gente tem desse os tamanho. orçamentos, vai passar um E o orçamento. orçamento, ó, até uma piada, eu quero um treinamento, mas o orçamento, ó. Essa aí só para quem é dos anos 80, né? Só para que dos anos 80, desculpa, Então, gente. aí você vai conseguir olhar e falar, peraí, com esse orçamento, com esses públicos, a gente vai precisar fazer escolhas. E aí é onde começam os papos estratégicos, né? Quando você precisa fazer escolhas que realmente impactam na entrega sua do dia a dia. Então, por isso que é importante você ter uma base de conhecimento muito alta do seu público, de quem são as pessoas, dessa forma demográfica, para depois você começar a aprofundar um pouquinho mais nas discussões estratégicas, que vai ser do conteúdo em si, vai ser do que formar essas pessoas, ou
como trabalhar ao longo desse ano com essas pessoas. E o que a Thalita comentou é muito importante. Se você também não sabe do histórico, corre atrás dessa informação. Tenta entender o que já foi falado e, principalmente, por que foi feito isso. Né? Então, vamos lá. O ano de 2022 a gente treinou a liderança em feedback e comunicação em geral, em formar novos líderes, em plano sucessório, X. Por que foi feito isso em 2022? Quais eram os desafios de 2022 que esses temas eram importantes? Ou que tipo de resultado esses líderes não tiveram para que a gente entendesse que esse treinamento seria uma resposta para melhorar esse resultado? Então, tenta se preparar bem, porque todas essas informações vão fazer uma diferença enorme quando você for conversar com a sua gestão a respeito de defender o seu plano e principalmente montar o seu plano, né, para o ano de 2022. E aí, falando nessa parte de defender plano, amigo, me veio uma coisa muito forte que assim, porque às vezes esse treinamento estratégico que foi pedido, e quando você começa a fazer uma análise, às vezes cru, essa primeira análise, você entende que você não precisa nem treinar 100% da liderança, você precisa treinar os líderes de líderes, investir tempo, dinheiro e trabalho nessas pessoas que já vai dar o resultado que você precisa. Às vezes os TDs, né, a gente conhece muito isso, né, nas nossas rodadas, eles têm um orçamento bem pequeno. Então, como é que você consegue fazer isso? Às vezes, é olhar estratégico, é o tal da regra de Pareto, né? Tipo, eu vou na onde realmente dá o impacto, faço um trabalho ali que naturalmente vai surgir efeito em toda a cadeia, sabe? Entenda que quando você precisar, né, recomendar alguma ação, e aí, se você acompanha aqui a gente há algum tempo, você sabe que você não dá opinião, você não dá informação, você recomenda as coisas. Quando você Exatamente. começar a recomendar alguma coisa, você vai ter embasamento para essa recomendação. Lá no nosso vídeo sobre recomendação, convido você a assistir, a gente fala o quão importante, né, o TD se posicionar como alguém que realmente entende do que está falando. E por isso, quando você recomenda, você dá essa demonstração de que entende o que está falando. Só que como que você diminui o risco de recomendar uma bobagem? É justamente fazendo esse trabalho de base, entendendo, né, o cenário daquele público que você vai montar um treinamento, e aí sim começar as conversas estratégicas, que no final do dia não vão deixar de ser o que fazer, para quem fazer, porque não dá para fazer tudo para todo mundo, seria bem bacana. Você não tem dinheiro suficiente, muito provavelmente, né? É comum nas empresas que o dinheiro não está sobrando para você fazer tudo o que você quer, e as pessoas do outro lado não têm tempo suficiente para você fazer tudo aquilo que você gostaria, né? Os líderes, eles não vão abrir tanto espaço na agenda deles para receber esse treinamento. Então, tudo isso precisa ser, como diria mais um grande ídolo dos anos 80, milimetricamente calculado para poder fazer sentido com o seu orçamento, com o resultado que você espera e com o que a organização espera. Então, você já sabe, né? Primeiro, analisar a sua população, olhar um pouco mais com detalhe o seu público ou a sua persona, antes de sair aí bolando já as coisas e tudo mais. Exatamente. Isso é um pedaço do processo, né? Tem um outro pedaço que também é muito importante, que talvez, na minha opinião, é um dos mais importantes, que é você olhar e ter certeza absoluta de qual é a dor que você quer resolver. Então, quando essa pessoa, esse líder, esse diretor, ou a sua líder, chega para você e fala: preciso de um programa de liderança. Antes de sair desesperado desenhando alguma coisa, é você entender assim, para que esse programa de liderança? Exato. O que vocês querem que esse programa de liderança resolva no final do ano, ou no final do semestre, no final do trimestre? Qual é o impacto do seu esforço? Porque isso tem que estar muito claro para que não fique confuso e que realmente você não faça algo por fazer, certo, amigo? E me permita usar de uma hipérbole aqui para ajudar a contextualizar. A gente está no começo do ano e aí também tem um momento coach aqui que o pessoal diz, cara, dá um nome para o seu ano. Sabe aquela história? Se o seu ano tivesse um nome, qual seria? E aí, essa pode ser uma coisa interessante para você discutir com a gestão. Cara, se a gente tivesse que dar um nome para essa ação de liderança para esse ano, qual seria? Por que isso é importante? Porque isso
provavelmente vai te ajudar. Não é fácil chegar nisso, tá? Porque é tanta necessidade, é tanta dor, né? Que às vezes é difícil você chegar em uma coisa só. Mas o exercício de tentar afunilar e chegar em uma coisa só vai te ajudar a entender se de fato algo é importante ou não. Um exemplo prático aqui. De repente, esse é o ano da cultura. Por quê? Porque 2021, 2022, durante a pandemia, mudou muita gente, saiu muita gente, entrou muita gente, a sua empresa adquiriu empresa nova. Enfim, teve uma baguncinha ali e agora você precisa juntar todos esses cacos, essas pessoas novas que entraram, que assumiram liderança e implementar uma cultura ou fomentar mais a cultura que a liderança executiva da sua organização quer ver dentro da empresa. Então, o ano é cultura. Então, aquela história. Ao longo do ano, você vai, por mais que você faça um planejamento maravilhoso agora, janeirão, você fez tudo, pesquisa, tal, o planejamento tá lindo. Ao longo do ano, você vai ser requisitado por muitas vezes a quebrar esse planejamento. Não é, a vida real não é assim? Então a gente aqui dá Com notícia, certeza. a gente dá notícia real. Por muitas vezes você vai ser convidada a quebrar, convidada para dizer de forma elegante, né? A quebrar o seu planejamento. E aí você olha para o cidadão, para a cidadã, para aquele querido gafanhoto e pergunta: ué, mas o nosso ano não é o ano da cultura? Então o que que mudou? Que eu não estou Perfeito, sabendo. amigo. Quando Perfeito. é essa a ideia. Quando você faz esse trabalho de tentar funilar o máximo que você conseguir para entender qual que é o mote da sua organização para o ano, isso vai te ajudar lá na frente a discutir se realmente é válido fazer uma mudança de rota, uma mudança de caminho. Porque isso muito provavelmente vai acontecer. As pessoas vão, mas agora... Tá, mas o que que mudou? Né? Por que que mudou? Até para você entender se realmente precisa de um ajuste de rota ou não. Então, um bom plano, ele não começa simplesmente achando que vai sair perfeito. Um bom plano, ele, na verdade, ele tem caminhos para lá na frente te ajudar a tomar a decisão se vale a pena continuar ou não. É o que eu costumo dizer, né? Me ajude a ser persistente, não insistente. Então, quando você faz esse trabalho, você garante que lá na frente você vai estar sendo insistente naquilo que realmente merece, e não persistente naquilo que realmente merece. E não insistente loucamente, não, é só isso, é só isso, é só isso, sem saber se ajustar e se adaptar. Isso é o que eu chamo aqui de evitar dispersão. Porque às vezes você está lá Muito focado e bom. daqui a pouco você dispersou para um negócio, mas não era isso, entende? E aí aquilo gera um trabalho enorme e você fala, mas não ajudou em nada, você só ficou disperso, né? Mas é Treinamos um perfeito a sua monte de colocação. coisa e não saímos do E não lugar. resolvemos problema nenhum, entendeu? É. E E aí, aí, para finalizar aí a sua lista de dicas desse planejamento, porque aqui, óbvio, assim, tem um detalhe grande de como estruturar isso. Acho que a gente já fez um detalhe disso nos vídeos anteriores, então dá sim, uma sim. olhada nos vídeos do ano passado que a gente ensina Mas se não, passo a também, passo se para tem montar dúvida, programas. escreve aqui embaixo. Se não Escreve está a fim de aqui, o olhar que o você ficou com vídeo dúvida. anterior, escreve aqui. Mas o mais importante é que quando você voltar para esse solicitante, para quem te pediu esse treinamento, uma vez que você já tem os dados demográficos, você já sabe qual é a dor que você quer resolver, que você minimamente montou aí uma estratégia, não esqueça de validar qual vai ser o indicador de sucesso. Então, assim, ó, com tudo isso aqui que a gente está fazendo, a gente vai ver uma mudança ou a gente vai ver que isso surtiu resultado como? Então, perguntas que tem que estar claro, isso tem que estar lá escrito no seu PowerPoint, no seu planejamento, no seu arquivo, onde você desenhou isso tem que estar lá gritante. Então, no final do processo, essas pessoas devem ser responsáveis de fazer tal coisa, a gente vai ver essa mudança, a gente vai ver esse indicador, essa redução, essa melhoria, e por aí vai, né, amigo? Um exemplo legal disso aí, né, simples, que é, por exemplo, o negócio está crescendo, só que a empresa está perdendo muitas pessoas boas para o mercado. Por quê? Porque os líderes não conversam com essas pessoas, não criam um ambiente bom para essas pessoas trabalharem, e a gente já ouviu várias vezes, né, falando que as pessoas deixam os líderes e não as empresas, né? Então, de repente a empresa identificou isso, falou, cara, a gente precisa trabalhar feedback com esses líderes para eles poderem cuidar das pessoas. Aí o feedback faz sentido. Não é só o feedback pelo feedback, mas ele tem um propósito. Então, qual que é o propósito final disso? É fazer com que os nossos líderes sejam capazes de formar mais sucessores. Ou seja, formar pessoas internas que continuem na organização e continuem crescendo aqui. E aí você vai ver um indicador. Legal. Quantas pessoas o ano passado saíram de uma posição
de líder de si, né, de colaborador para uma posição de liderança, quanto tempo eles ficaram e quantos a gente quer atingir esse ano. Então, aí você já começa a falar, pô, você já começa a aterrissar tudo isso que a gente comentou, né? Qual que é a estratégia, qual que é qual a dor que o seu plano de treinamento e educação vai ajudar a resolver, e lá na frente como que você vai medir se realmente ajudou a resolver isso ou não. E aqui, esse é só um exemplo, tá? Sem contar os exemplos de indicador de negócio mesmo, de resultado financeiro do negócio lá na frente, que podem impactar. Mas aí, né, é papo para uma outra conversa. É papo para outro vídeo, é um papo para outra conversa. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar esse like, mandar para as pessoas, vamos espalhar a palavra, como disse o Rondney. E se você quer alguma ajuda, alguma dica desse programa, desse projeto que você vai fazer de liderança, manda aqui, manda lá no Instagram, a gente está aqui para ajudar vocês. E se você gostou, a gente se vê semana que vem, né, amigo? Semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a gente vai estar por aqui. É isso aí. Então, até amanhã, até semana que vem. Tchau! Até semana que vem. Abraço, tchau.